E eu passo a palavra à Kátia para que ela faça as suas considerações, nos ilumine com os seus ensinamentos, com os ensinamentos do Cristo que ela traz para nós na tarde de hoje. Boa tarde a todos. Peço desculpas que tiveram alguns problemas técnicos, mas graças a Deus nós estamos aqui. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa conversa acerca de um tema do Evangelho, que é a felicidade não é deste mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse tema está no capítulo 5 e faz parte das instruções dos Espíritos, é o item 20. Na realidade, essa máxima, a felicidade não é deste mundo, ela está em Eclesiastes, no Velho Testamento. Quem escreveu foi o rei Salomão. Todo o livro é atribuído a ele, de Eclesiastes. Vamos ver agora, paulatinamente, no capítulo, a gente vai ler tudinho, que é para a gente ir acompanhando e raciocinando juntos. Eu estou muito feliz de estar de novo aqui, na nossa casa virtual, de oração, trabalho e estudos. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente de sua condição de ser. Então, gente, eu vou desligar aqui para não tocar, né? Eita. Pronto. Não sei aqui. Olha, vamos ver o comentário sobre isso. Vem dizendo que nem a fortuna, nem a juventude, nem o poder, eles podem trazer felicidade para a gente. E geralmente é o que as pessoas almejam. Eu vou trabalhar muito, vou me esforçar muito durante a vida, que é para ver se no final da vida eu vou ter, assim, muita regalia, muito conforto, vou poder passear, viajar à vontade, comprar tudo o que eu quero e que eu precisar. Aqui no Brasil, a gente sonha até em poder comprar remédio, né? Pelo menos, quando a gente chegar na nossa velhice, em poder ter saúde ou algum atendimento melhor na rede de saúde. E a gente fica pensando que a felicidade ela está longe, e a gente precisa persegui-la, a gente precisa, dia a dia, construí-la, assim, como se fosse só um objetivo. E a gente acaba não vivendo o presente. Então, nós fizemos um estudo do livro Jesus no Lar, nós da casa, né, algumas pessoas, alguns trabalhadores da casa que participam desse estudo do livro Jesus no Lar, que é muito bom. Eu recomendo, inclusive, para quem faz o Evangelho no Lar, para fazer uma leitura dele, uma reflexão em família, que é muito interessante. São histórias que falam das visitas de Jesus às casas das pessoas, como se fossem os primeiros evangelhos no lar, né? E eram os primeiros evangelhos no lar, feitos pelo próprio Jesus Cristo. Reflexões interessantes, sábias do Mestre, quando ele visitava as famílias. E é muito bom para a gente fazer essa reflexão durante o nosso evangelho no lar, que é importantíssimo que a gente faça, para que a gente possa ter um pouco mais de harmonização no nosso ambiente e união da família, um conhecimento, né, de nós todos, a gente possa conversar. Então, a gente lê um pedaço do Evangelho, faz uma reflexão e pode ler antes ou depois também esse tipo de livro, esse tipo de literatura, que é subsidiário, que ajuda também nesses debates. Então, nesse livro Jesus no Lar, na semana passada, né, na semana passada, houve o estudo que falava sobre um homem que pôde receber as graças dispensador dos dons divinos. Ele
chegou para o anjo e disse assim: eu quero ser feliz, eu ando em busca da felicidade. Me dê, então. Aí o anjo disse: e o que é que você quer para poder ter sua felicidade? E ele disse: a juventude. Só que a juventude foi lhe dada, mas não trouxe a felicidade. Trouxe o seguinte: força e beleza, né? Que é isso que as pessoas buscam, né? A força, a saúde da juventude, a beleza. Mas, ao mesmo tempo, tinha a inexperiência. E tinha também a fragilidade espiritual. A pessoa ainda não tinha segurança, porque não tinha a vivência suficiente dentro do evangelho, dentro dos ensinamentos do bem. Ainda não tinha aquela segurança de ter estudado bastante, de ter passado por bastante situações onde pudesse ser provado esse conhecimento, quer dizer, a sabedoria. Faltava a maturidade. Então, ele chegou para o anjo e disse: eu não estou me sentindo feliz com a juventude. Você me dá abastança, quer dizer, queria ser um homem abastado, um homem cheio de dinheiro. E nisso ele teve direito a vários prazeres, né? A gozar da vida da maneira que ele queria. Mas só que tinha muita inveja em cima dele. E ele tinha falta de liberdade. As pessoas que têm muito dinheiro, muitas vezes não querem nem sair de casa. Vivem prisioneiras dentro de casa, por mais que a casa tenha conforto, tenha luxo. A liberdade é um nosso bem maior, tanto é que ele é cerceado se a pessoa vai cumprir uma pena. Falando das leis nossas mesmo, a cerceação da liberdade é como se fosse a pena máxima que uma pessoa pode ter, um castigo máximo, porque realmente sem liberdade a gente não faz nada. Então, ele não se sentia bem dentro daquilo. Então, ele pediu justamente o que estava faltando para ele, que foi a liberdade. Mas a liberdade ele tinha demais, né? E eu ouvi uma história uma vez das filhas de uma cantora e de um cantor famosos aqui no Brasil. Elas disseram que a educação delas foi tão livre que elas sentiram falta disso, de um pouco de disciplina, né? E sentiram muita falta porque foi muito livre, muito livre. Elas faziam o que queriam, a hora que queriam. E isso para elas deixou uma lacuna grande, um espaço que realmente fez falta para elas. Então, essa liberdade, aos poucos, trouxe para ele muitas tentações e uma inquietude, uma ansiedade. A pessoa que faz tudo a hora que quer, que vai para todo canto, que não tem nada de limite, de regras, de condições, que não está sujeito a essas coisas, fica se sentindo meio perdido. E foi assim que ele se sentiu e pediu poder. Só que o poder trouxe para ele também alguns problemas. O poder trouxe para ele, né, apesar da autoridade que ele tinha e que ele queria ter, e muita gente sonha com isso, mas não é uma coisa tão boa. Uma revolta contra ele, uma disciplina, os conflitos, né, que havia naquela localidade onde ele exercia o poder. E o poder também tem seus custos. Você precisa saber administrar. Você precisa dedicar o seu tempo para a administração daquilo ali. Você não vai só ter o poder pelo poder. Então, ele achou que aquilo tudo também estava vazio. Pediu inteligência. Mas era difícil também para ele lidar com essa inteligência toda quando as pessoas não o compreendiam. Muitas vezes ele falava, né, ele tinha aquele conhecimento, mas as pessoas não alcançavam. Cada um tem o seu raciocínio e a sua visão também, né? E ele viu que ter inteligência não era tudo. E ele pediu um matrimônio feliz, para ver se ele casava, sossegava, né? Ficava lá na dele o resto da vida. Ele não ia pedir mais nada, só isso. Mas aí a esposa dele veio a falecer, porque no matrimônio existem coisas que acontecem, né? E o que aconteceu foi uma fatalidade dela vir a desencarnar. E ele se sentindo triste, ele pediu saúde. Aí, por quê? Porque ela não teve a saúde e ela foi embora. Então, ele pediu saúde, que ele achou que era a maior riqueza. Mas também ele envelheceu, ele ficou já, assim, querendo mesmo desencarnar, né? Quando a pessoa fica com muita idade, já passou tanta coisa na vida, às vezes quer desencarnar, quer se libertar, né? O espírito quer se libertar daquele corpo. Mesmo que ele tivesse saúde, mas existem as debilidades naturais. Dizem que assim que a gente nasce, as nossas células já começam a morrer. A gente já nasce morrendo, praticamente, né? Eu não gosto muito, não, desse raciocínio, mas é uma realidade
da biologia nossa, né? Aí ele chegou na velhice e não morreu e estava com saúde, mas ele ficou insatisfeito. Então, ele foi conversar muito triste com esse anjo e disse: tudo que eu pedi não adiantou de nada. O que é que você me sugere para que eu seja feliz? E o anjo disse a ele: você teve tudo, mas você não teve coragem. Então, nós debatemos isso, né? E ficou assim claro para a gente que a gente precisa ter coragem para enfrentar a vida, as vicissitudes, porque mesmo que a gente tivesse todos esses atributos, nós teríamos também o ônus. Existe o ônus e existe o bônus. Nós, na vida, não passamos pela vida desse jeito, até porque se a gente tivesse tudo, né, tudo que a gente almeja, que a gente sonha, mas o outro não tivesse, como é que a gente seria feliz? Se a gente passasse pelas ruas e visse a infelicidade também do outro. É aí que a gente começa realmente a evoluir e amadurecer. E a felicidade, ela passa por esse viés, do amadurecimento, da compreensão das coisas. Então, somente no alto é que a gente encontra, né? O final dessa lição, o que Jesus quer mostrar é isso. Somente no alto é que a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. Quer dizer, transcendendo esse mundo nosso, transcendendo essas coisas materiais, essas coisas provisórias, porque é provisória a nossa encarnação. Então, a gente começa com essa reflexão a ler o segundo parágrafo, tá certo? Aqui nos itens 26 e 27, do mesmo capítulo 5, nós vemos aqui, provas voluntárias e verdadeiro silício. O primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem sucedido. Mas não num desleixo que seria preguiça, mas que virtude. Então, gente, a gente lê agora esse segundo parágrafo para refletir diante disso. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido neste mundo. Qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte. Não, neste mundo. Qualquer coisa que se faça. Cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Então, nós todos passamos por provações difíceis. Estejamos numa situação mais abastada, que geralmente é invejada, as pessoas queriam ter, tanto é que tem muitas revistas, as redes sociais estão aí, mostrando somente ostentação. As pessoas ostentando, até se usa muito esse termo, eu estou ostentando. Eu comprei 1 quilo de arroz, eu estou ostentando, né? Porque o arroz estava muito caro. Então, na realidade, isso é uma coisa muito pro forma, muito do visual, da aparência. E nós não podemos buscar felicidade onde ela não existe, porque a aparência é a aparência. São cascas, são máscaras, são ilusões. E a ilusão, ela não nos traz a verdadeira felicidade. Você pode até ostentar, você pode tirar fotos nas redes sociais, assim, num restaurante muito bonito, num iate, né? Tem gente que tira, vai para o iate passear com os amigos, com um copo de champanhe na mão, champanhe importada, caríssima. Mas isso não é felicidade. Isso são momentos de prazer que a pessoa passa, e muitas vezes não de um prazer realmente, porque vem depois outras consequências, dependendo de como a gente agiu naquele momento, de como a gente procedeu. Então, às vezes, aquilo ali é tudo uma ilusão muito grande, uma fantasia.
E a gente precisa se despir disso e procurar a verdadeira felicidade, não é isso? Então, assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só ela, e numa só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que o escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquissecular que este globo não encerra, senão excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, a gente sabe que aqui no globo é difícil realmente ter todas essas condições. Todas essas que foram faladas, vamos dizer que uma pessoa tivesse, não faltasse nada para ela, que realmente ela tivesse felicidade em todos esses, tivesse sucesso, né? Em todos esses aspectos. Mas será que ela seria totalmente feliz e por todo o tempo? Será que toda a vida dela foi assim? Muitas vezes ela está passando por um momento de muito sucesso, de muita abundância, de muito progresso, em todos os sentidos. A pessoa diz, poxa, a pessoa está no seu momento, não é? Mas aquilo passa, né? De repente surge uma doença na família, de repente surge uma desavença, um filho que tem alguns problemas, porque nós todos viemos aqui enredados, né? Viemos num enredo com várias pessoas com as quais a gente precisa resolver algumas coisas. Por isso que nós estamos num plano de expiações e provas. Raramente vem algum espírito aqui que não precisaria reencarnar. Reencarna por vontade própria para ajudar. São os missionários. E esses, sim, aos nossos olhos pequenos, a gente acha que eles sofrem mais ainda, que eles não têm felicidade, quando na realidade eles estão verdadeiramente felizes e nós aqui estamos iludidos, buscando felicidade onde não vai achar nunca. A gente não vai achar. Essa consideração no parágrafo anterior, que a fortuna parece ter favorecido, né, certas pessoas e outras não, né? E tem gente que fica sofrendo. Mas essas pessoas, né, que não foram favorecidas, se acha que elas têm inveja, que todas elas têm inveja, que elas querem, cobiçam aquilo ali, aquela posição, né? Mas só um detalhe, é por isso que eu li o item 26, é que a gente às vezes não tem, né? A pessoa não tem inveja nenhuma, mas ela quer galgar aquele espaço. Então ela vai fazer por onde, ela vai conseguir sair. Do mesmo jeito que se a gente tem um espinho, a gente vai retirar. Se a gente tem uma doença, vai procurar o médico. Se a gente está se afogando, vai procurar se salvar. É essa comparação que se faz no item 26. Então, a gente sabe que nem todo mundo que está numa posição menos favorecida tem inveja de quem está mais favorecido. Porque isso é uma coisa muito interior, do amadurecimento espiritual de cada um. Porque quem sabe valorizar o que realmente tem valor, não vai ter inveja da posição do outro, seja ela qual for. E quando a gente vive de bem com a gente, com a nossa consciência, a gente vai ficar feliz com a conquista do outro. Se a gente acha que o outro não merece, por não proceder bem, por humilhar as pessoas, mas aí é um problema de consciência dele. Porque a gente precisa seguir. A gente precisa seguir no nosso aprendizado. E não é à toa que as pessoas estão no nosso caminho. É para auxiliar nesse aprendizado de alguma forma. A gente vai conseguir ultrapassar todos os obstáculos, sem precisar cobiçar o que é de ninguém. Nem ter ciúme, nem alimentar, né? Ter a gente tem, porque nós somos humanos, a gente muitas vezes tem alguns sentimentos dessa ordem, mas a gente não deve alimentar. Nós estamos aqui para aprender a controlar esse tipo de manifestação desses sentimentos, até que eles se extinguam, que a gente sequer cogite sentir alguma coisa assim, que a gente nem capte as coisas, né? Tem gente que fica voando diante de algo que aparece, porque é tão inocente diante daquilo, realmente nem pensou naquilo, e a gente fica olhando essas pessoas, né, com admiração, porque são pessoas que sequer cogitam o mal, a maledicência, a maldade, não tem maldade no coração. Então, são pessoas grandiosas e estão no caminho realmente da felicidade. Então, aqui vem falando nisso, né, que no mundo não existe a condição favorável total para que haja uma felicidade plena daquelas pessoas que estão ali. Existem os países, como a gente ouve falar, que têm um índice de desenvolvimento humano bem, bem alto, né? Por exemplo, a Suécia. Ela já foi eleita, pelo menos até o ano passado, era o país de mais alto índice de desenvolvimento humano. Para ter ideia, até a licença maternidade lá é diferente.
muito diferente da nossa. Lá, as mulheres têm direito a 2 anos, quer dizer, uma parte, né, do casal, um dos pais, né, ou o pai ou a mãe, tem direito a 2 anos. E logo na sequência, o outro pode tirar 2 anos para ficar com os filhos. E os filhos vão para a escola a partir daí. Quer dizer, é muito diferente. A mãe fica 2 anos, depois o pai 2 anos convivendo com a criança, realmente educando, né? Criando a criança, tendo condições de ficar em casa, de acompanhar o crescimento, o amadurecimento emocional, né? Afetivo da criança e intelectual, cognitivo. Então, é diferente, né? Realmente é uma qualidade de vida boa, mas mesmo assim, será que as pessoas lá não têm problemas? Às vezes, em países muito desenvolvidos, o índice, né, de pessoas que tentam sair dessa vida também é muito grande. E a gente fica pensando, poxa, lá não falta nada. Lá eles têm todo o conforto, têm os equipamentos tecnológicos de última geração. E, no entanto, acontece isso. Por quê? O que será que falta? Né? Porque, às vezes, o que falta é o principal e é uma coisa que não depende dos ganhos materiais. Então, em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz, nele se encontra menos ainda. Então, tem uma observação que a gente fez aqui, é uma utopia, né? Procuramos o quê? No exterior, essa felicidade. Por isso que a gente não acha. Porque a gente procura no que está lá fora, a gente corre atrás, como vem dizendo aqui, quer alcançar, às vezes sofregamente, a felicidade, como se a felicidade fosse isso. A felicidade estivesse no objetivo, como a gente falou no início. Ah, eu vou conseguir tal profissão. Quando eu conseguir tal profissão, eu vou conseguir tal escritório. Eu vou conseguir tal coisa. E assim a gente fica galgando degraus em busca de uma felicidade que a gente simplesmente deixa passar. Porque a gente não enxerga quem está do nosso lado. Muitas vezes temos uma família linda, mas a gente não valoriza, a gente não enxerga. Muitas vezes a gente tem um emprego que é razoável, dá para a gente sobreviver, daria para a gente passear no fim de semana, fazer algumas coisas, mas a gente nem consegue, não tem tempo. E quando tem tempo, a gente está tão cansado que a gente vai dormir. A gente sequer conversa com as pessoas dentro de casa. Então é preciso a gente ter muito cuidado com esse correr atrás. Ah, mas eu estou jovem, eu estou na idade de correr atrás. Aí quando for, né, quando tiver mais idade, você está na idade de quê? De, enfim, ser apresentado aos seus filhos, de, enfim, ser apresentado aos seus netos. E aí? E esse desconhecido que tem ali? Talvez vá ficar invisível diante daqueles filhos e daqueles netos, porque realmente esteve invisível. A gente tem que ter cuidado para a gente não se tornar um vulto que entra e sai de casa, né? A pessoa só vê aquele vulto. Eu mesmo, antes da pandemia, eu dizia que eu era um vulto. Eu entrava e saía de casa, entrava e saía de casa. Depois dessa reclusão, desse isolamento, isso para mim tem sido muito proveitoso. Eu estou realmente cuidando da casa, vendo o que precisa, olhando para os meus filhos, tendo oportunidade de conversar com eles, de olhar nos olhos e de dizer o que é que está acontecendo, quer falar comigo? Então, tem sido tão proveitoso para mim, sabe? Que eu recomendo a todo mundo, aproveitemos essa oportunidade, porque no próximo ano, né, se Deus quiser, vai chegar uma vacina, que a gente sabe que tem muita gente sofrendo, tem muita gente com muita dificuldade, inclusive financeira, né, desemprego, deixou de ganhar o seu pão, porque não teve mais oportunidade. Muita gente morando na rua, aumentou a população de moradores de rua, e a gente fica preocupado, claro, triste, né? Querendo que isso acabe. Mas enquanto não acaba, já que não depende de nós, vamos ter a resiliência de se adaptar, sem murmurar, sem reclamar, mas ao mesmo tempo vamos procurar fazer por onde as coisas melhorarem. Então, vamos fazer por onde a gente se descobrir, se autodescobrir, sabe? Eu acho que é uma época de autoconhecimento e é uma época também da gente conhecer o outro e da gente já se renovar, para quando sair dessa história, a gente realmente sair melhor, sair com mais bagagem, com mais maturidade, para poder conseguir valorizar as coisas e ser feliz,
finalmente sermos felizes, não esperarmos mais que nada aconteça. Então, aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Então, as expectativas, elas são as mães das frustrações. Uma amiga me disse isso, acho que é um mês e pouco. Né? Então, todas as expectativas são o berço das frustrações, ela me disse assim. Quanto mais expectativas a gente tem, quanto mais ansiedade, mais a gente pode se decepcionar. E não é o outro que faz a gente se decepcionar. É justamente as expectativas. São as expectativas que nós temos que fazem com que a gente se frustre. Porque a gente espera demais de onde não vem, muitas vezes. Então, a gente precisa saber lidar com o que a gente tem, com a nossa realidade e valorizá-la. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, bem-aventurados os aflitos, é esse o capítulo, né? Bem-aventurados porque eles estão passando por uma crise e essa crise vai favorecer o seu crescimento, o seu aprendizado. Toda crise favorece o nosso aprendizado, oportuniza-nos para a gente poder crescer mais um pouco, para a gente poder se sentir melhor. Quando olhar para trás e ver que passou aquela crise e que nós estamos melhores do que quando adentramos nelas. Então, aqui, o que foi que eu escrevi? Aqui o aprendizado, né, das crises, é isso que tira. A evolução, certo? A felicidade no orbe, ela vai vir, mas com a evolução das pessoas. Porque nós é que fazemos a evolução do orbe. Então, muita gente fica assim, eu queria ir para um mundo de regeneração, eu quero ir para um mundo melhor, eu quero sair desse planeta, eu não aguento mais esse atraso, esse primitivismo, essas coisas, essa violência, isso tudo que acontece. Mas a gente só vai poder ter um planeta melhor, seja esse ou seja outro, quando a gente for melhor. Não adianta, que a gente não vai conseguir nunca. Se a gente não se melhorar, o planeta não se melhora. Então, vem esse penúltimo parágrafo, para poder a gente dar uma paradinha maior. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente. Porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, a gente precisa sempre, né, dar uma ignição no planeta. Vamos ler o último parágrafo para poder a gente fazer o desfecho. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Será, gente? Vamos começar, eu acredito que sim. Acredito que nós já começamos, sim, a nossa regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada, a obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso, de preparar as novas gerações, para as novas gerações, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863.
Então, quando ele diz isso, gente, arregacemos as mangas, mãos à obra, espíritas, vamos seguir. Não é para a gente se cobrar assim, não, porque só cobram o espírita, mas nós, há muito foi dado aos espíritas, em termos de conhecimento, em termos de compreensão e de consolação, de conforto. Então, a gente precisa distribuir. Tudo que a gente conhece, que a gente sabe, mesmo que seja pouquinho, a gente passa à frente. Porque se a gente não tiver ainda sabendo aproveitar o outro, para o qual a gente distribuir aquilo, ele vai saber aproveitar, quem sabe. Muito mais que a gente. Ele só está precisando daquela ignição. Então, que a gente não guarde com a gente esses segredos, entre aspas, que já não são mais, que são bem conhecidos, para que a gente possa crescer. Então, a felicidade plena, dizem que é uma utopia, né? Procuramos no mundo exterior. Os mundos felizes, o acesso só se dá com ingresso. E que ingresso é esse? Aí isso nos fez lembrar daquela parábola da festa de bodas, né? Você se lembra do banquete, que o Senhor preparou um banquete e mandou chamar aqueles eleitos, aquelas pessoas que realmente tinham aquele conhecimento, né? Que se diziam defensores daquilo, fazendo um paralelo a isso. Então, foram poucas pessoas chamadas, mas só que eles não foram. Chegou a hora da festa, do banquete, tudo pronto, e eles não foram. Aí, o que foi que o Senhor fez? Mandou que seus servos dissessem a todos que quisessem ir, que eles fossem. Então, todos foram chamados. Mas quando chegaram lá na porta, muitos não estavam com as vestes nupciais, com as vestes adequadas para a festa. E aqueles que não estavam com aquela vestimenta correta não puderam entrar, porque muitos foram os chamados e poucos os escolhidos. Então, muitas vezes os palestrantes falam sobre essa parábola e eles explicam que justamente é isso que quer dizer. Todos nós fomos chamados. A princípio foi aquele povo hebreu que recebeu, né, a notícia do Deus único e começou a seguir esse Deus único, a seguir aquelas leis mosaicas. Depois veio Cristo no seio da religião hebraica, do judaísmo. Mas nem todos o compreenderam, nem todos o aceitaram. Nem todos aceitaram a boa nova. Então, vão ser chamados todos, então. A boa nova vai ser pregada por todos os cantos. E quem quiser aproveitar, pode ir para o banquete. Muitos vão ser os chamados, mas nem todos vão estar atentos à prática do Evangelho. E esses que não estiverem atentos à prática do Evangelho não vão estar usando a túnica nupcial. Não vão estar com ingresso para entrar no novo mundo, para construir esse novo mundo. Porque não vão ter condições. Isso não é um castigo. Isso faz parte da lei. Isso faz parte da evolução natural do nosso planeta. Se a gente não tem condições, a gente não pode ficar no planeta, porque o planeta vai evoluir. Vai evoluir com aqueles que realmente estão fazendo jus, que estão arregaçando as mangas e fazendo com que o planeta evolua. Com que sejam revertidos os males que foram cometidos contra o planeta, contra a própria natureza também, esse tempo todo, contra o ser humano. E isso tudo é muito importante, que a gente saiba que muitos são chamados, e não são só os espíritas, como muita gente pensa. Em todos os lugares estão recebendo revelações nesse sentido, né, do que deve ser feito. E da valorização do ser humano, que a gente deve levar em conta, da igualdade de todas as pessoas, da importância do que é realmente importante, de dar valor ao que tem valor e de deixar essas superficialidades. Mas, infelizmente, o ser humano ainda teima, né? Então, a gente vê certas coisas que a gente se anima muito. Certos conhecimentos que já vêm para a gente, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, né? Se a educação ela vai poder ser uma ignição nesse novo planeta, né? A educação das crianças, dos jovens, de todos nós, né? A nossa reeducação. Então, a gente observa que os parâmetros curriculares nacionais
que vem desde a Unesco, né, para cá. Depois da Segunda Guerra se observou muito a questão da dignidade da pessoa humana. Isso foi observado em todas as constituições, inclusive na nossa, de 88. A dignidade da pessoa humana, ela permeia toda a Constituição e, ao mesmo tempo, é um princípio básico dela. É o que norteia toda a nossa Constituição. Aí, mas não estão cumprindo, certo, mas vão cumprir. O que está ali deve ser observado e vai chegar a hora em que as pessoas vão observar, como muitas já observam. Então, as coisas estão caminhando. A gente é que, às vezes, só nota mais o lado negativo. É o que tem mais ibope, é o que a mídia mostra mais, porque também é o que mais choca. E se é o que mais choca, é porque a gente não suporta mais aquilo. Então, não deixa de ser uma coisa positiva a gente ficar chocado com certas coisas que a gente vê. Porque isso indica que nós já saímos do primitivismo, que pelo menos ficando assim estarrecidos e querendo tomar uma atitude, a gente está querendo acabar com aquele tipo de procedimento. Então, existe ainda, mas não existe de uma maneira generalizada. Mas nós sabemos que tem muitos espíritos que estão necessitando ficar aqui no orbe, talvez pela última encarnação, estão tendo as últimas chances. E existem espíritos desencarnados que também ficam unidos a eles, né? É num ato de desespero, muitas vezes, para fazerem coisas que são condenáveis demais. Mas também a gente não pode nos deixar abalar os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente já conquistou, por conta das atitudes de pessoas que ainda não conhecem o que a gente já teve a oportunidade de conhecer, de vivenciar. Porque a gente também passou por ali. Na maioria das vezes, a gente já passou por ali. Então, a gente nem pode julgar, mas também não pode ser conivente. A gente precisa defender o que é justo. A gente precisa pensar sempre o que é que o Cristo faria, o que é que o Cristo apoiaria, sabe? Gostaria que eu fizesse. Que é para a gente também não ficar de braços cruzados. Mas também a gente não deve ser conivente. É uma hora de provação também. É uma hora da gente provar o quanto a gente já sabe e o quanto a gente já internalizou daquilo que a gente já sabe. Então, quando as pessoas fizeram, né, na Unesco, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nossa, do Brasil, baseada nesses parâmetros curriculares da Unesco, aqui também nós temos os nossos próprios, né, os parâmetros curriculares nacionais, baseados nessa lei de diretrizes e bases, nessas leis todas que existem da educação universal, realmente houve uma mudança nos parâmetros. Nós temos 4 pilares da educação, desde então. E se faz todo um treinamento nos educadores voltados para isso. Isso já é um progresso muito grande, porque é assim que se dá o progresso no sentido geral do espírito. Né? A gente aprende, a gente tem o conhecimento, né? É o saber. Depois vem o saber fazer, que é a prática. É o que a gente precisa fazer, arregaçar as mangas e trabalhar. Mesmo que a gente não tenha internalizado, mas a gente começa. A gente sabe que é por ali o caminho, a gente vai. Depois vem o saber ser, que é quando a gente internaliza. Aí já está uma maravilha. E foi acrescido mais um pilar, o 4º pilar, que é o saber conviver. Essa história de todos somos um, da filosofia Ubuntu. Um por todos, né? Já diziam lá os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. É assim que deve ser a nossa filosofia sempre. E essa convivência a gente está aprendendo cada vez mais. Aí tem gente que está saindo pela tangente dessa questão, né? Mas a gente precisa se manter unido. A gente precisa ver que isso daí é uma coisa fora da parte, é uma exceção que a gente tem que combater. A gente precisa combater o bom combate, dentro dos princípios da paz, da harmonia, da ordem. A gente só não pode também ficar de braços cruzados, né? Então, e a felicidade hoje? Né? O que será essa felicidade? Ela é possível? Porque depois da gente ver isso tudo, né, que disse no texto, e o próprio título, a felicidade não é deste mundo, às vezes a gente fica triste. A gente fica achando, e agora? Se não é deste mundo, eu nunca vou ser feliz? Será que não existem pessoas felizes ou que estejam aptas a se sentirem felizes? Mas tem gente que se diz feliz.
E eu também, muitas vezes, me sinto feliz. E aí? A felicidade não é daqui? Será que eu ser feliz aqui é um pecado? É um erro? É um engodo? Será que eu estou me enganando? Dizendo que de vez em quando eu sou feliz, ou até na maioria do tempo? Não, não é. Ela é possível? Sim. É relativa. É relativa ao que a gente realmente semeia e ao que a gente espera. É relativa a essas nossas expectativas. Porque se as expectativas são grandes, as frustrações também vão ser. Mas se a nossa expectativa está no agora, está em aproveitar ao máximo o tempo de hoje, aproveitar as coisas que a gente tem, né? E realmente agradecer sempre, aí tudo muda de figura. Então, nós fizemos aqui uma reflexão, certo? A felicidade, essa é uma frase que existe, não é minha não. A felicidade não consiste em se ter tudo o que quer, mas em querer tudo o que tem. Vamos valorizar, né? Como a gente falou aqui, a nossa família, a nossa casa, nós temos um lar. Eu vi uma frase também essa semana, né? Se a gente está se queixando por lavar os pratos, vamos lembrar das pessoas que não tiveram o que comer, que não tem que lavar pratos por isso. Porque os pratos até existem, mas não tem o que colocar dentro. Então, foi uma frase que colocaram naquele grupo que a gente faz parte, né? Amigos Espíritas, e é uma reflexão a se fazer. Vamos agradecer por tudo. Então, o primeiro passo é esse. Eu acho que existem duas coisas que, se a gente fizer, a gente consegue ser feliz, sim, nesse mundo. Porque a felicidade não é deste mundo, quer dizer que não está nas coisas exteriores a nós, ela está aqui dentro. Ela não está no mundo. Ela está aqui dentro. Mas é uma felicidade não de euforia, de prazeres, de exageros. É uma felicidade íntima, do dever cumprido, da consciência tranquila, da paz. E de caminhar. Caminhar sempre no presente. Nem ficar pensando demais no futuro, né, com aquela ansiedade, que isso só gera problemas para a gente. Insônia, um monte de problemas, né, que a gente sabe quais são. Hoje em dia tem muito isso, essa questão da ansiedade. Porque a gente fica pensando, a gente fica trazendo para o presente coisas futuras e que a gente sequer tem certeza que vão acontecer. Mas a gente acha que vão. A gente aumenta os nossos problemas, a gente aumenta a dose, né, a carga de problemas em cima da gente. Aí a gente não aguenta, gente. E também a gente fica preso no passado. Só que o passado, a gente deve tê-lo assim como um patamar, até lembranças, sim, por que não? Mas que a gente guarde as melhores e que aquelas piores nos sirvam de aprendizado, mas não de lamentação, não de trazê-las para hoje e continuar sofrendo por algo que já passou. Porque a dor, ela vem, ela existe. A dor, ela sempre vai ocorrer. Todo ser humano está sujeito à dor. Agora, o prolongamento da dor, que é o sofrimento, e o sofrimento do sofrimento, esse daí é opcional. E nós, com o conhecimento que nós já temos, sabemos que o sofrimento por si só, ele não constrói nada. O sentimento de culpa, ele não constrói. O que constrói realmente é mãos à obra, como o nosso irmão disse no último parágrafo desse texto que nós estamos estudando hoje. É a gente pôr mãos à obra que vai nos ajudar. Então, um parâmetro que a gente selecionou como uma coisa que vai nos trazer felicidade agora, não é só no futuro, não é só em outro mundo, não é só quando a gente for para a espiritualidade, porque também vai depender muito como a gente vai estar, o nosso estado, né? Na erraticidade, quando a gente desencarnar, vai depender muito do que tem aqui. A gente desencarna do jeito que a gente vive encarnado. Nossa mente é a mesma, só que a nossa lucidez vai aumentar. Lucidez no sentido da gente enxergar coisas com mais amplitude, não só com esses olhos que nos limitam. E a gente vai enxergar mesmo, vai se enxergar, não vai ter para onde correr, não vai ter uma máscara, uma plástica para fazer. A gente vai se enxergar como a gente é. Então, como é que a gente quer se ver? Será que a gente quer se decepcionar? Qual é a expectativa que a gente tem? Será que vai gerar frustração? Vamos pensar nisso? Então, um dos caminhos para que a gente conquiste a felicidade já no hoje é a gratidão. Vamos nos lembrar de algo que nos deixou gratos. Quando a gente acordou, quando a gente agradeceu a Deus por mais um dia, quando algum filho da gente ficou doente
e a gente ficou aperreado. De repente, aquele filho melhorou. Aí é um médico que às vezes abre a porta e diz assim: o perigo passou, a pessoa está fora de perigo. E às vezes a felicidade está, a gratidão, ela está em tantas coisas, né? Que de repente a gente se sente grata, alguém faz alguma coisa pela gente, que a gente não esperava. De repente aquilo vem de uma pessoa que a gente nem sonhava. E veio aquela ajuda na hora que a gente mais precisava, porque a espiritualidade, ela encontra os instrumentos para fazer chegar a gente as coisas, até para nos mostrar o quanto nós somos assistidos, o quanto nós somos importantes também nesse processo maravilhoso. Nós não estamos sós em momento algum. Agora, às vezes, a gente é que se isola. A gente é que fecha as nossas janelas, as nossas portas, e não recebe aquela ajuda que está ali, do nosso lado. A gente não recebe o abraço, o amparo dos irmãos espirituais que nos amam. A gente se fecha. E quando a gente se fecha, aí fica difícil. A gente vai ter que se abrir de novo, procurar um meio de se abrir. E a gratidão, ela é um meio para que a gente deixe a felicidade entrar. Porque todo mundo aqui que já se sentiu grato por alguma coisa que aconteceu em sua vida, grata a uma pessoa, todo mundo aqui sabe que sensação maravilhosa é essa. Se isso não for felicidade, então eu não sei o que é. Porque é uma sensação bem próxima da felicidade plena. A gente se sentir grato, não é? Então vamos exercitar mais essa gratidão. Porque dentro dos nossos limites humanos, de seres ainda, né, tão atrasadinhos, ainda num planeta de expiações e provas, porque precisa estar aqui. Não está aqui de paraquedas, nós estamos aqui porque precisamos estar aqui. E na família que a gente precisa, na comunidade que a gente precisa, enfim. Nada é por acaso na nossa vida. Então, se a gente precisa, é porque a gente se afina com isso. E dentro desse nosso planeta, é difícil uma emoção maior do que a gratidão. Algo que nos preencha tanto quanto a gratidão. E ela faz bem. Ela faz bem para o corpo e para a alma. Então, vamos lá. Eu quero lembrar um caso que eu ouvi, né, ainda dá tempo de falar, de uma pessoa que foi internada, né, um homem foi internado e ficou no respirador, né, com esses casos de Covid que a gente está tendo, e às vezes as complicações são seríssimas, respiratórias, né, isso. Então, precisou daquela maquininha do respirador, que é um processo difícil também. Quando ele recebeu alta, que estava bem, aí vieram apresentar a conta do hospital. Ele não ficou no hospital público. E ele ficou abismado com aquela conta e ele sentou ali, na saída mesmo do hospital, e começou a chorar. Então, veio a enfermeira, né, veio o pessoal da recepção e disse: olha, se o senhor não tiver condição, o senhor parcela, a gente dá um jeito, o senhor tem cartão de crédito? Aí ele disse: vocês não estão entendendo, eu tenho dinheiro, graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar. O que eu estou chorando é pelos anos todos da minha vida, que eu cheguei, parece que ele tinha 60 e poucos anos. Eu nunca agradeci a Deus pelo ar que eu respirei esse tempo todo. E aqui vocês estão me cobrando por 3 dias que eu passei no respirador. Estão me cobrando essa fortuna. E Deus nunca me cobrou nada. E eu nunca dei nada para Ele. Eu nunca agradeci pelo ar que eu respirei. Da hora que eu nasci até o presente momento. Então vamos pensar nisso e vamos ver se a gente exercita mais a gratidão. Porque Deus não nos cobra, né? Ele se dá. Porque o amor é assim. O amor, ele nada cobra de volta. Se a gente cobra de volta alguma coisa de quem a gente ama, então a gente não está dando, a gente está emprestando. A gente está fazendo investimento. A gente não está amando. A gente precisa pensar muito nisso. Ou então é aquele amor que os gregos chamavam de amor philos, que era o amor da troca. Tem o amor eros, que é só o amor, é o amor de casal, é o amor romântico. E às vezes nem só romântico, é um amor mais sexual mesmo, é mais dos prazeres, né, que se pode ter com aquela pessoa. E existe o amor filos, que é esse da troca, e existe o amor ágape, é esse que a gente deve buscar, que é o amor vertical. É aquele que nos leva ao Criador, à divindade. E o segundo pilar, para a gente encerrar, que faltam só 5 minutos,
é a caridade. A gente só consegue ser feliz quando a gente se doa. É como a gente estava falando agora, né? O amor. Quando a gente deixa que esse amor que está em nós brote, que ele cresça, que a gente distribua, porque ele não cabe em nós. O amor é tão grande, como disse Djavan, por ser exato, o amor não cabe em si. E realmente ele transborda. A gente não vai amar só uma pessoa. A gente vai amar por amar e vai conseguir chegar lá, de amar, amar verdadeiramente, sem distinção, como Cristo nos amou. Ele disse: amai como eu vos amei. E a gente acha que isso está muito distante, muito impossível. Mas se a gente exercitar, a gente passar a olhar o outro, né? Vamos olhar para aquela criança que está ali na rua, como um filho nosso. Quando a gente é mãe, a gente começa a exercitar algumas coisas assim. A gente começa a fazer desabrochar a nossa empatia. É aquela coisa da gente ver pelo ângulo do outro. O outro está vendo por tal ângulo. Então, a gente passa a respeitar mais e a querer mais o bem das pessoas, de uma maneira geral. Então, a caridade, que é o amor posto em prática, é o amor em ação, não é aquele amor que a gente diz que ama, mas não faz nada. Né? A caridade, não. Quando a gente tem o sentimento do amor verdadeiro, a gente quer fazer alguma coisa pelo outro, para amenizar o sofrimento do outro. De alguma forma, da forma que for possível, nem que seja pedindo ajuda. Se a gente não puder, mas a gente sai pedindo, porque a gente vai conseguir ajudar aquela criatura. Então, gente, a nossa usina de felicidade, ela está dentro de nós. Ela não está fora. Por isso é que a felicidade não está nesse mundo. Porque não está no mundo que a gente vê, com o qual a gente convive, que a gente pega, que a gente cheira. Não. O mundo de dentro de nós, esse é o mundo onde habita a felicidade. É o nosso mundo interior. Então a gente tem que ver como é que vai tratar, como é que está tratando esse mundo interior. Os homens, eles estão usando as pessoas e amando as coisas. Eu anotei isso aqui porque é uma frase também que eu gosto de refletir sobre ela. Quando é para ser o contrário, é para a gente amar as pessoas e usar as coisas. Então, e a gente só usar, não se deixar ser usado. Que fique aqui esse pensamento, que é o que eu estou procurando fazer. Talvez ainda não esteja conseguindo usar as coisas da maneira correta, né? Me desapegar. Mas, pelo menos, eu já amo, né, algumas pessoas e esse leque tende a se expandir na medida em que eu for evoluindo, amadurecendo, que eu for internalizando e, principalmente, praticando mais as coisas que eu aprendo dentro da doutrina. Então, a gente tem uma frase que diz também: a vida é curta, curta, mas a vida não é tão curta, né? A vida, ela é na medida certa do que deve ser. A vida, que eu digo, é a existência corporal. Ela é na medida certa para o nosso crescimento, nosso aprendizado. E chega uma hora que ela encerra. A gente não sabe quando. Se a gente tem pouco tempo ou tem bastante tempo dentro desse limite, que a gente acha curto. E vamos curtir. Como é curtir a vida? Então, vamos pensar bem como é isso. Essa felicidade que a gente busca e que pensa que encontra. Será que vale a pena? Né? A gente precisa refletir sobre isso. E o que é, afinal, a felicidade? Vamos pensar? A felicidade é a gente estar bem, estar em paz, a tranquilidade de alma, de consciência, de pensamento, é o dever cumprido, é poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir. Então, eu queria só deixar, agora que só falta um minuto, uma frase, porque esse tema da felicidade, eu fiz um curso, nosso irmão Orlando Otaviano, grande amigo, que viajou, né, já para a espiritualidade, nós fazíamos um curso de palestrantes espíritas na Uniluz, lá em Setúbal. E todo sábado nós íamos. E quando chegou lá, nós sorteamos um tema para a gente treinar, 10 minutos. Então, eu não pude falar a última frase, eu fiz esse tema, né? Mas não deu para fazer tudo.
E eu me lembrei desse tema agora e resolvi falar sobre ele por isso. Também uma homenagem ao nosso irmão Orlando Ottaviano, que também soube viver, né? Não curtiu a vida como muita gente pensa. Realmente ele viveu, se dedicando, né, aos estudos, ao próximo, à divulgação da doutrina. Então, gente, eu queria encerrar assim, porque lá eu disse assim para o pessoal, fora da caridade, né? Eu ia dizer isso no final. E todo mundo tende a completar, fora da caridade não há salvação, que é uma máxima da doutrina espírita, em contrapartida à máxima da Santa Inquisição, né, na época, que era fora da igreja não há salvação. Então, eu ia dizer o seguinte, fora da caridade não há felicidade. Eu ia usar dessa rima, dessa licença poética, para poder dizer que realmente a caridade e a gratidão, elas vão nos trazer aos poucos, sabe? Quando a gente vê, a gente já vai se sentir uma pessoa feliz, independentemente de condição social, financeira, independente de qualquer coisa, porque isso nos preenche, porque faz brotar esse amor que existe em nós. E esse amor, só sentir, saber que ele existe, ter a consciência dele, já é um atributo da felicidade máxima que nós, humanos, desse plano, podemos ter. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos. E, mais uma vez, desculpem alguma coisa. Nós aqui agradecemos, Kátia, por você ter trazido esse tema e nos ter brindado com todos esses ensinamentos, né? A gratidão sempre preenche os nossos corações, né? E felicidade, que ela seja uma decisão de cada um de nós, né? De ser feliz, porque a gente nasceu para isso, para ser feliz, né? E que a gente decida através das nossas reformas íntimas, através do nosso trabalho no bem, né? Crescer para ser feliz. Porque é para isso que a gente está aqui. Eu não acredito de outra forma, não. Todos nós nascemos para ser felizes. E a gente tem que tomar essa decisão, indiferente das pedras do caminho. A gente dói, a gente tira para o lado, chuta para o outro, mas com um sorriso no rosto, mesmo que ele tenha lágrimas nos olhos também, né? Então, a nossa gratidão a você por trazer essas reflexões na tarde de hoje. E eu convido novamente a todos a fechar os olhos, agradecendo ao Pai por esses momentos, né, em que estivemos juntos, unidos em nome do Cristo, aprendendo cada vez mais. Que a tua misericórdia infinita envolva os nossos corações de paz, de amor, de felicidade. Que possamos caminhar sempre unidos nesse amor, unidos nesse trabalho no bem, em prol de toda a humanidade, mas, acima de tudo, mestre, em prol de nós mesmos, de nossa reforma íntima, de nossas mudanças para melhor, porque a partir do momento em que cada um de nós muda, o mundo inteiro muda. E que as bênçãos do Pai Eterno se façam presente em cada casa, abraçando cada família, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. E eu desejo a todos um bom domingo de muita paz. Que assim seja. Para você também, Fátima. Obrigada.